Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula hoje sobre crase. Nós vimos aí nas aulas passadas a estruturação frasal, né? Frase, oração e período. Aí vimos a pontuação de frases, que é tão importante quanto. E agora vamos ver acentuação no quesito crase, que gera muita dúvida quando ou não usar a crase. Então, vamos ver quais são os casos. A crase, marcada pelo acento grave, é tão simplesmente a soma do artigo definido a com a preposição a. A crase é usada antes de palavras femininas e, se você tiver dúvida, é só você alterar essa palavra feminina. Aqui no exemplo, fui à escola, fui ao colégio. Se eu consigo substituir a escola por uma palavra masculina correspondente, sem prejuízo de sentido, há a crase. E também outra questão: você substitui por uma palavra masculina e essa palavra masculina vai vir acompanhada de uma preposição. Por isso que acontecerá a crase. Sempre que você puder substituir essa palavra feminina por uma palavra masculina correspondente acompanhada de uma preposição, acontecerá a crase, ok? Segunda regra: quando acompanham verbos que indicam destino, ir, voltar e vir. Vou à padaria, fomos à praia. Essa regra é também aquela regrinha do vou a, volto da, crasear. Volto de, crasear para quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver esse macete para você não esquecer. Então, esses verbos que indicam destino, eles são fáceis de você identificar se haverá crase ou não, porque é só você substituir o vou a, o fomos a, por volto da ou volto de, tá bom? A regra 3, as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Exemplo: à medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente e à moda de. Essas locuções adverbiais sempre trarão a crase embutida aí nas orações que aparecerem. Saímos à noite, olha a locução adverbial de tempo. Então, a crase. À medida que, outra locução adverbial, que o tempo passa, as amizades aumentam. Então, essas haverão crase. E são regras que você tem que internalizar. Locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, sempre haverá crase. Ok? Não tem como eu colocar de uma outra forma. Você precisa internalizar essas regras. Antes de pronomes demonstrativos, lembrando que quase sempre, antes dos pronomes, não ocorre crase, mas antes desses três demonstrativos aqui, aquilo, aquela e aquele, olha, tá aqui, tá? Antes desses pronomes demonstrativos, ocorrerá a crase. No verão, voltamos àquela praia. Voltamos da praia. Então, já teria a crase. E se tem o pronome aquela, haverá a crase também. Aquilo, mesmo ele sendo masculino, e aquele. Então, lembre-se desses três pronomes onde haverá a ocorrência da crase. Na maioria dos outros pronomes não terá. Vamos ver daqui a pouquinho. Antes das locuções, a moda de, quando estiver subentendida. Então, veste roupas à moda de Luís XV, ou a moda de não aparece. Veste roupas a Luís XV, dribla a Pelé, é, come alguma comida a moda de Paris. Então, sempre que você vê subentendido a expressão moda de, vai haver a crase, ok? Independente se a palavra é masculina, é feminina ou não. Pelé, por exemplo, é masculino, porém é a moda de Pelé. O que dita aí o uso da crase é a locução a moda de. O uso de crase na indicação das horas.
Utiliza-se antes de numeral cardinal, que indicam horas exatas. O que é um numeral cardinal? Numeral cardinal é 1, 2, 3, 4, 5, numeral da forma que ele aparece mesmo. Sem ser o cardinal, nós temos o ordinal, que é ordem, ou o multiplicativo, né? Dobro, triplo. Então, cardinal é o numeral comum. Termino meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12 horas e 30 minutos. Agora, uma observação. Quando essas horas estiverem acompanhadas da preposição para, desde, após, perante e com, não utiliza crase, por exemplo. Ficamos na reunião desde às 12 horas. Mesmo sendo cardinal, exato, não haverá crase por causa da preposição desde. Chegamos após as 18. Não haverá crase, mesmo sendo numeral cardinal, por causa da preposição após. O congresso está marcado para as 15 horas. Não haverá crase pelo mesmo motivo. Isso aqui é um exemplo que confunde muito a gente. Às vezes você coloca mecanicamente a crase aí e esquece da preposição que está antecedendo a crase, antecedendo as, tá bom? Então não pode. Não se usa crase. Quando não se usa crase em palavras repetidas, essa é fácil, dia a dia, cara a cara, frente a frente, gota a gota, ponta a ponta. Então, não utilizamos crase. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Expressões repetidas não se usa crase. Quando não uso crase? Antes de palavras masculinas, que eu falei. Jorge tem um carro a álcool. O Samuel comprou um Jeep a diesel. Então, antes de palavra masculina, não tem. Você só faz aquela troca lá atrás, né? Aquele macetinho de uma palavra feminina por uma masculina, para saber se ocorre crase. Mas antes da palavra masculina, não tem crase. Antes de verbos que não indiquem destino. Estava disposto a salvar a menina. Então, é a forma como ele estava. É o estado de espírito dele, não é o estava na praça, tá? De ficar. Passava o dia a cantar. Então, é o modo como ele passava o dia, não é ele passava pela Rua 30, por exemplo. Antes de pronomes pessoais do caso reto e caso oblíquo, falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas. Pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, ó, lhe e o consigo também. Ok? Então, como eu falei lá atrás, antes de pronomes, geralmente não ocorrerá crase. Então, aqui são pronomes pessoais, aqui são pronomes demonstrativos, outros pronomes demonstrativos, porque nós vimos que antes de aquele, aquela e aquilo ocorrerá crase. Porém, antes de isso, esse, essa, este, esta, não ocorrerá crase. Era a isso que nos referíamos quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Então, você vê aí que, na maioria das vezes, nos pronomes não ocorrerá crase, exceção para aquele, aquela e aquilo. Quando a crase é facultativa? A crase facultativa é quando você pode ou não usar. Se você usou, tá certo. Se você não usou, tá certo também, ok? Você não errou. O uso da crase é facultativa nas seguintes situações. Depois da preposição até, olha, você pode usar. Ficamos, você viu que lá em horas você não podia utilizar antes de algumas preposições? Ficamos, saímos para a festa por volta das 7 horas. Agora aqui no caso você vai colocar ficamos até 7 horas. Até às 7 horas. Nesse caso, você pode utilizar a crase, porque antes da preposição até
você vai utilizar a crase. Fui até a praça ou fui até a praça. Tanto faz. Ou você utiliza ou você não utiliza, ok? É facultativo. Antes de nomes próprios femininos, você é obrigada a usar antes de palavras femininas que podem ser substituídas por uma masculina correspondente utilizando a preposição. Agora, antes de nome de substantivo próprio, é facultativo. Você pode ou não utilizar. Entrega a Ana, por favor. Entrega a Ana, por favor. Antes do pronome possessivo. Antes do pronome possessivo. Lembra que eu falei que na maioria das vezes não utiliza crase antes de pronomes, a não ser aquele, aquela e aquilo. Aqui no pronome possessivo é facultativo. Antes de pronome reto, pronome oblíquo e pronomes demonstrativos, que não seja aquele, aquela e aquilo, você não utiliza crase de jeito nenhum. Agora, antes do pronome possessivo, você pode ou não utilizar. Lembre-se que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes. Uma dica que eu citei anteriormente para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino. Utilize o macete. Volto a, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crasear para quê? Então, volto da, crasear. Volto de, crasear para quê? Vou à Europa, volto da Europa. Então, aqui é a crase. Volto da, crasear. Foi a Roma, voltou de Roma. Aqui não tem crase, porque se eu volto de, crasear para quê? Ok? Entendido? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá bom? Meu coraçãozinho aí para vocês, tá? Um abraço. Façam as atividades, estarei encaminhando para vocês, tá bom? E qualquer dúvida me chamem no PV.